Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Nesse último vídeo macro e da Itaúsa do ano. Hoje domingão, gravo para vocês na sexta-feira. Pessoal, para quem é novato no canal, novata, todos os domingos ao longo do ano eu publiquei vídeo por volta das 6h20 da manhã aos domingos, vídeo sobre a Itaúsa, que eu utilizo como cobaia ali para falar sobre o cenário macro. Itaúsa disclaimer, né? Tem posição para longo prazo. Os vídeos sempre acabam falando sobre Itaúsa, principalmente na parte final, mas no início eu comento bastante sobre o cenário macroeconômico. E nesse vídeo aqui não vai ser diferente. Um ótimo domingão, último do ano para todos, um bom café da manhã, um bom cafezão aí. Esse vídeo geralmente é compartilhado com vocês pela manhã, como eu falei, né? 6h20, 6h15 da matina. Então, um ótimo domingão. Pessoal, aproveitem a virada, pulem 7 ondas para quem tem o privilégio, pulem mais uma por mim, se puderem. Tá? E vamos lá, Dali 2024, vamos falar bastante sobre bolsa, vamos estar junto aqui no YouTube compartilhando os vídeos com vocês, diários inclusive, tá? Pessoal, quais são as pautas do vídeo, tá? Primeiro a gente vai começar com a inflação brasileira, depois a gente vai falar de curva de juros, taxa Selic, dinâmica, setores, aqui posso entrar, cenário do Ibovespa desde Lula 1 até o momento atual, então a gente vai comentar aqui bastante, né, sobre 2000 a 2024, já que estamos startando aí o próximo ano de 2024. Market Breadth, vou de novo colocar para vocês aqui como eu vou utilizar esse indicador para quem é novo no canal. O cenário também ali de 2000 para cá, Lula 1, Lula 3, né, do dólar, como é que o dólar se comportou, qual é o momento atual do dólar, para onde vamos, qual que é o meu cenário base para a moeda. Rentabilidade da Itaúsa no ano, year to date, né, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. Rentabilidade do setor financeiro. Múltiplos da Itaúsa, evolução, preço justo por ação, preço teto, projeções para o ano que vem, ou seja, aquele papo olhando para o ano que vem na ótica de um alocador de longo prazo que eu sou. Então aqui é muito Bruno Mazzoni Futebol Clube e a gente vai terminar também com análise gráfica, muito do que eu farei. Certo? Nada é recomendação, mas o que eu farei com a Itaúsa e quais são os períodos mais importantes nos próximos meses aí para ela. Certo, pessoal? Sem mais delongas, eu passo aqui pelo disclaimer. Disclaimer, convido a todos a se inscreverem no canal. Obrigado pela confiança e companhia ao longo de 2023. Crescemos aqui o canal, estamos muito próximos aí de 200 mil inscritos. Então, muito obrigado pela força. Pessoal, agradeço de coração. É uma diversão enorme para mim estar aqui no YouTube. Sempre falo aí para quem me pergunta, que é uma faceta que eu acabei descobrindo na minha vida e que eu acabei gostando bastante. Então, vocês tornam isso muito possível, compartilhando os vídeos e também permanecendo aqui ao longo dos mesmos. Então, muito obrigado. Uma ótima virada, como eu falei para vocês. Ao longo do vídeo eu desejo mais boas viradas para todos. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com a inflação. Então, esse gráfico, embora agora eu customizei e deixei ele mais bonitão ali com cores, né? Basicamente, eu tenho esse cenário base desde o começo do ano, pessoal. Por quê? Não porque eu sou um grafista olhando para a inflação, mas porque faz sentido olhar o histórico da inflação de pós-plano real para cá. A economia brasileira não mudou tanto, tá? Para a gente ter uma estrutura de inflação diferente. Tá? Então, qual que é a inflação estrutural? Está aí na telinha para vocês, com altas e baixas, bastante volatilidade, mas que tem essa faixa dos 4,95% ou dos 5% como média dos últimos anos. Tá? Então, como nós excedemos o suficiente para quase chegarmos na meta, pessoal, na inflação acumulada, o rebote era natural esse ano aqui, tá? Olhando para petróleo principalmente, alimentos ano que vem com El Niño, muito capricho aqui com a inflação, principalmente no grupo de alimentos e transportes, pessoal, para o ano que vem. Transportes foi esse ano que vem também é importante, tá? Oscilação de petróleo, né? Muita dinâmica ali, geopolítica também. Então, 4,95, 5,25, nós fechamos o ano em 4,70, tá? 4,68, 4,73, dependendo da métrica ali, tá? Então, essa inflação tende a estabilizar nesses patamares, difícil imaginar ela na meta, né, nos seus 3%, mas também o spike, a grande evolução da inflação, não me parece que virá. Tá? Por isso, inflação estável, nós temos caminho livre para o primeiro semestre do ano que vem cortar juros. Porém, essa inflação estável com o corte de juros, pessoal, beneficia, e aqui já falando de um setor, utilidade pública. Todas as empresas que conseguem repassar de certa maneira bem, sem muita tortura, inflação, pessoal, show de bola. Muito bom. Tá? Porque ela vai ver o juro real diminuir. A diferença entre Selic e inflação acumulada de 12 meses, pessoal, tende a cair. Qual que é essa diferença
mínima? Qual que é o nível onde eu acho que o Banco Central vai parar e que o Brasil estruturalmente aguenta? 4%. Tá? Acredito que a diferença entre Selic e inflação de 12 meses tende a ser, na média, 4%. Selic 4% acima da inflação. Me parece que esse é o juros neutro do Brasil. Então, olhando para esse gráfico e acompanhando ele ao longo do ano que vem, eu imagino mais estabilidade, ou seja, menos oscilação na inflação, se comparado com a Selic. Logo, o juro real tende a diminuir. Importante para os setores de utilidade pública, o cenário macro melhorando, né? O custo deles diminuindo e a receita, de certa maneira, estabilizando ou diminuindo menos. Né? Então, a diferença ali, o delta, acaba sendo positivo para essas empresas. Quando nós olhamos aqui para os juros, que ainda é um juros alto, pessoal, de 11,25, esse é o gráfico do DI 2027, onde eu mostro ele em candles e só uma setinha aqui de onde estamos com a Selic. E o Roberto Campos, presidente do Banco Central, já contratou até julho corte da Selic. Então, nós devemos ter, pessoal, logo, entre maio e junho, os candles da curva de juros 2027, 2028, uma curva média aí, né? Ou até curta já, né? Podemos chamar de curta já. E os candles se encontrando com o Copom, se encontrando com a Selic. Tá? E ali deve ser o último momento do trade macro, ou o fim do trade macro. Quando os analistas e os bancos e os agentes de mercado, os investidores de fato, né? Especuladores, enfim, vão começar a olhar muito mais para o micro do que para o macro. Ou seja, lucro, margem, crescimento, M&A, coisas do tipo, tá? Por enquanto, você ainda pode surfar a alta de small caps, na minha opinião, via trade macro, ou seja, via fechamento da curva de juros e também o corte da Selic. Corte da Selic, pessoal, já está meio que contratado. Curva de juros é que eu vou jogar um asterisco, o principal risco para o ano que vem, né? A Selic foi cortada de julho a novembro e a curva de juros abriu de julho a novembro. E nós cedemos, a bolsa caiu. Tá? De agosto, ali, julho, até novembro. Então é importante saber que esse cara é muito sensível aos preços, tá? Principalmente ali na 2027, 2029. Eu acho que são 2 DIs para se acompanhar com muito carinho, para ter agilidade ali de como que a bolsa vai responder no curtíssimo prazo. E eu tenho ali o melhor momento, né? A abertura máxima, 10,58 aqui em março. Tá? Poderia até colocar março aqui, seria meu alvo máximo para março. Como nós estamos aqui num suporte técnico DI, um fechamento muito intenso nos últimos 2 meses, tá? É natural ter uma abertura. Vamos ver o calendário político, esse cara que se movimenta com fiscal, se movimenta com curva de juros americana, cenário internacional, e se movimenta também com política em geral, tá? Ruídos políticos. Brasília. Beleza, pessoal? Então esse cara pode abrir e vai gerar, caso abra, o desconto da bolsa. Não é a Selic que vai gerar desconto, porque a Selic está cedendo, pessoal. Não tem por que vender bolsa se nós temos contratado já a Selic cedendo. Tá? Essa linha verde que vocês estão vendo aqui, cada vez mais ela vai estar para baixo. Bacana? Agora, a curva de juros, pessoal, eu vejo como eu tenho para a Selic um máximo de corte entre 8,25 a 8,75. Tá? Para mim ali é máximo de corte. Pois bem, a curva de juros, quanto antes, e eu acredito que vai chegar, tá? Quanto antes chegar nessa fase aqui, entre 8 e 12, tá? 8,35, nesses rendimentos, ou seja, 8,25, né? Se a curva de juros por algum momento, 27, vencimentos nos 27, 28, 29, 30, pode ser também. Bater 8,25, pessoal, na minha opinião, acabou a bonança da bolsa. Vai ser mais idiosincrático as altas da bolsa em empresas específicas e não mais blocos andando facilmente. Tá? Então, eu tenho no DI muito arquitetado qual é o alvo para 2024. E no caso do primeiro trimestre, pessoal, 9,20, 9,60 ainda não tocou, 9,80 já. Então, no primeiro trimestre, a gente pode ter também o fim de um ralizinho, se possível lá perto de março, pós-carnaval, entre 9,20 e 9,60. Estamos próximo, tá? Estamos próximo aqui. Beleza? E a melhor compra da bolsa vai ser caso o DI abra até os 10,58, essa faixa em amarelo que eu coloco para vocês. Aqui, muito provavelmente, caso ele abra, a bolsa vai ceder, seu small cap vai estar cedendo, e aí vai ser um bom momento para comprar na baixa. Tá? Então, eu tenho os 2 polos aí, tá? Para 2024, um mais conectado com o primeiro trimestre, 9,60, 9,59, 10,58. O outro azulzinho ali, de fato, já conectado com o ano todo. Tá? Acho difícil a curva ceder abaixo dos 8,12, 8,34. Certo, pessoal? Então, os limites ali estão bem amparados, inflação, curva de juros, taxa Selic. Isso me torna, entre aspas, né,
pragmático. Posso errar feio, tá? Mas pelo menos eu tenho um plano, tá? E esse será meu plano, então, para diminuir e aumentar aportes em determinados momentos via correlação, taxa de juros, curva de juros, certo? Feito isso, a gente passa para a parte futurológica, que é gráfica, mostrando para vocês que o cenário base está no verdinho, para o Ibovespa, esse é o Ibovespa, pessoal de 2000 para cá, ou de 1999, 2000 para cá, então temos ali a eleição Lula, todo o rally do boom de commodities, etc. Depois 2008, todo o rally da injeção fiscal de 2009, e aí a crise econômica na China e também na Europa, diminuição de crescimento na China, não é crise econômica, mas diminuição do crescimento chinês, e aí sim, crise econômica na Europa. Fez com que nós tivéssemos ali 2 anos e meio de queda ou de lateralização nos mercados. Depois veio o nosso ciclo monetário. E aí, 2014, pessoal, o mundo começou a subir. A gente ficou, não subiu. Por quê? Nós iniciamos um ciclo monetário. Por um erro aqui, vamos assim dizer, empiricamente mais fácil falar do passado, né? Mas a gente deu uma estimulada na economia quando a inflação não estava controlada e aí depois teve que dar um cavalo de pau, subir para 14,25. Então, no Brasil, né, do período de 2009 até 2016, nós tivemos 2 crises estruturais. Uma global, tá? 2011 até 2014 ali, aproximadamente, pessoal, 2013. Tá? E depois nós tivemos um monetário, que foi de 2014 a 2016. Então, foi um combo que não se deve repetir, né? O Brasil, pessoal, a Macunaíma, daquela maneira pode ser medíocre, se você assim quiser dizer, com o significado de medíocre sendo erra, mas erra diferente. Não é insano o Brasil. Então a gente não teve, novamente, nenhum tipo de ruído, sim, em relação à política monetária, juros, etc. Mas a gente está conseguindo acompanhar o mundo. Então o Brasil não está descolando do mundo agora em termos de ciclo econômico, tá? E também monetários emergentes em bloco foram mais ágeis do que os desenvolvidos, mas em consonância, né? Todo mundo mais ou menos que se comunicando. Então, o cenário é de alta. O cenário base é o verde, poderia pintar de verde também aqui, né, 2004 em diante, é esse o cenário. Depois que a gente rompe uma consolidação, como foi lá em 2003, a gente rompe uma consolidação, como foi lá em 2016, tá? Agora também a gente está rompeu, né, uma consolidação em 2023. Então, quais são os alvos de curtíssimo prazo? Preço, pessoal, não um valor, não um cenário macro, né, preço. Pessoal, 137.611 para o à vista, 141.527, 144.237. Tá? Esse é um primeiro alvo. E qual que é o desconto, que é o mais importante de todos? 124.536,25. Caso o Ibov volte aqui, na minha opinião, vai ser a melhor hora para se vender put de BOVA, comprar call de BOVA, etc. Né? Você aportar mais na sua empresa específica da sua carteira. Então, também para o primeiro trimestre, já que pontos técnicos é mais difícil fazer para o ano. Então, para o primeiro tri, 124.536 me parece o melhor desconto. E a partir do 137.611, posso ver aqui, de repente, venda de call, uma proteção via put de BOVA. Tá? Então, com certeza, porque estou namorando muito bem as minhas ações, talvez utilize BOVA como proteção. Tá? Faz mais sentido para mim, com risco controlado, né? Certo, estável, né? Estático, fazendo, por exemplo, compras de put. Fôlego do Ibovespa, pessoal, não quero nem saber. No mercado de alta, não utilizo o fôlego, o market breadth, né? Na parte superior. Eu sei, eu fico ciente. Pode dinamizar, por exemplo, a intensidade do meu aporte quando está no vermelho, sobrecomprado, né? Mas eu com certeza anseio muito ele voltar para o verde. Então, se ou quando, acho que é uma questão de quando e não de se, né? De ser. O market breadth estiver no verdinho, pessoal, neste mercado atual, ou seja, daqui até julho a gente tem corte de juros Selic contratado e, se possível, curva de juros controlada. Pessoal, caso tenhamos um crash aí por algum motivo específico, vou querer voltar para a bolsa com tudo no verde. Agora eu sou um cara mais tático, vou aportando, estou participando, não estou deixando de comprar bolsa, falei para vocês, diferentemente de junho, julho e maio, junho e julho, né? Não, agora estou participando legal, tá? Mas tem esse super desconto. Tá sempre um caixinha ali, tá sempre ali uma reservinha de emergência, caso a bolsa venha aqui, eu belisco, tá? Porque tem a chance de ganhar no curto e no longo prazo, caso o market breadth venha para o verde. Em um mercado de alta, fica pouco tempo no desconto, tá? Quando a gente passa de Bovespa, cenário base, a gente vai para o dólar, pessoal, também há um cenário base, tá? Muito enviesado aqui, eu estou pela balança comercial, pela parte de óleo e gás,
Tá? Então, continuo achando que o dólar, mesmo com o corte de juros nosso aqui, vai conseguir ao menos, pessoal, bater aqui os 4.522, tá? Mas ele tende a continuar no primeiro trimestre nesse achatamento, tá? Momento muito parelho com 2018. Tá? A única diferença é que a gente está com a gente pode ter uma leve tendência de baixa. 2018 foi, de fato, uma consolidação por tempo. Tá? Então, assim, não tenho quedas muito abruptas para além dos 4.522,5 no curto prazo. No curto prazo. Certo, pessoal? Então, 4.377, 4.26, 4.37, 4.52. Tá? São os 3 pontos de curto prazo que eu estou de olho, mas vejam que eu não acredito ainda nessa decolada. Tá? Por quê, pessoal? Porque o DXY está comportado. Tá? O DXY está muito comportado e há uma tese, inclusive o gráfico corrobora, que o DXY pode ceder por um tempo muito maior do que 2024, 2025, por exemplo. Tá? Então eu estou de olho no DXY, não é algo que tirou a minha atenção, não. Eu continuo com bastante atenção no DXY, tá? E por enquanto ele está tranquilo. Ano que vem tem eleição americana, não vejo o dólar se fortalecer. Por que, Bruno? O DXY no caso, e logo favorecendo o nosso dólar. Tá? Por isso que eu estou mais vendedor pro dólar. Quase que eleição, pessoal, fiscal liga para ganhar a eleição, independente do partido. Tá? E aí nós podemos ter um enfraquecimento do dólar. Ponto final. Ano que vem é eleição nos Estados Unidos. Então, acreditar em fortalecimento do dólar, tá? A gente vai ter que ver pesquisas. Tá? Acho que se Trump, de repente, tiver elegível novamente, começar a ter um rally ali nas intenções de votos, aí o dólar se fortalece porque ele é protecionista. Tá? Agora, se Biden começar ali a fazer as suas benesses ou manter, né, o Inflation Reduction Act, enfim, os democratas têm ali a estratégia mais de um dólar fraco, enquanto que os republicanos, tá, têm a estratégia de um dólar mais forte. Certo, pessoal? Então, acho que essa é uma dinâmica bem importante para a gente acompanhar. É o que vai fazer mais preço no dólar no que vem, já que a nossa balança comercial está tranquila. E por hora, ou seja, para o ano que vem, nosso fiscal não é um problema. Fiscal pode ser um problema ali para 2027, 2028, mas para o ano que vem, não. Tá? Como que foi a Itaúsa, pessoal, neste ano aqui? Foi bem. Tá? A gente está falando de uma empresa que rendeu 36%, mais bonificação, mais dividendos. Então, foi muito mais do que 36%. Tá? Porque teve ali um yield dela, se eu não me engano, ficou em 5,63, mas teve bonificação, teve rateio para a gente comprar mais barato. Ou seja, a gente conseguiu ali, como acionista minoritário, ter um bom lucro além do ganho de capital das ações de fato, via dividendos e também bonificação, tá? Que ela fez ao longo do ano. Então, muito bom o retorno da Itaúsa. O setor financeiro, ele como um todo, sem dividendos, sem nada, rendeu 34%. 34,64% o IFNC subiu esse ano. Foi o segundo setor que mais subiu. Então, ótimo, pessoal. Era o que a gente imaginava. Eu só não imaginava que o setor imobiliário permaneceria como o primeiro colocado. E foi. Subiu mais de 50%. Parabéns para você que investiu em construção civil neste ano de 2023. Tá? Você provavelmente ganhou dinheiro. Então, bem legal aqui, né? Nesse quadrante tem algumas empresas de construção civil, né? Zetec subiu 42%, Minerva 48%, Cirela 96%. Tá? Então, você conseguiu capturar melhor do que o setor financeiro, que subiu bem, mas não tanto quanto imobiliário. Beleza, pessoal? Então, parabéns aí para quem investiu no setor financeiro e no setor de construção civil ou no imobiliário. A Itaúsa fecha o ano, pessoal, batendo a porta aqui no 6% de yield. Tá? Teve bonificação, sempre importante colocar para vocês. Então, né? E teve aquela possibilidade de comprar a 6,70, o que é ótimo, aumento de capital, que já é tradicional da companhia, né? Muitos anos fazendo isso. Então, ótimo, venda total das ações da XP, traz caixa, deixa a gente ressabiado em relação aos dividendos do ano que vem, não vai ter mais aquele dividendo, aquele caixa extra, tá? O último caixa extra aí já foi, vendeu toda a participação na XP, então vamos ficar bem de olho. Aliviou em muito sua compra recente, as debêntures emitidas para pagar a CCR, né? A aquisição de participação na CCR, então ela está tranquila em relação à caixa, só não sabemos se ela vai conseguir manter esse dividendo, tá? Mas fechou em 5,63, 7,8 vezes lucro, tá tranquilo aqui, e caixa, praticamente caixa líquido. Certo, pessoal? Preço justo de Graham, bem atraente, 47% de upside, né? Tá em R$ 15,26, ótimo, tá? Quando a gente olha para os dividendos, como eu comentei,
já tem provisionado para 2027 27 centavos. Ela pagou esse ano 49 centavos. Líquido aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou projetar de novo mais 45 a 50 centavos. Tá? Mais 45 a 50 centavos. Por isso, o preço teto dela não tá legal nesse momento. Não é uma empresa que tá bacana para se investir via dividendos. Caso você tenha essa expectativa de 49 centavos, ops, pessoal, acabei não digitando zero aqui. 49 centavos. Você está falando de uma empresa que vai ficar barata a 8,16. Então, 8,20 para baixo, tá ali o desconto. Caso você seguir pela minha projeção de 49, a mesma coisa que 2023, por exemplo, em 2024, 8,20 começa a ficar descontada. Beleza? Esse foi o dividendo da Itaúsa fechando o ano, hoje negociando a 10,37. Para a volatilidade da Itaúsa é muito distante. Beleza, pessoal? No vídeo passado, falei para vocês que agora eu miro, ao invés dos 21% de queda, que foi o clássico durante o período de lateralização da bolsa, agora eu miro a parte menor. Tá? Vou estar muito mais de olho aqui, tá? Enquanto ela caiu nessa fase de preço. Nessa fase que eu vou destacar para vocês aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou estar de olho aqui, né? Nessa fase de preço. É que eu vou estar de olho. Quanto que ela caiu aqui? Cerca de 12%, 13%. Tá? É o que eu mais vou ficar de olho para o ano de 2024. Olhando para esse gráfico aqui, bonitão, de tendência de alta, maravilhoso. E ganhamos dois suportes para março. 9,30, 9,6. Certo, pessoal? O desconto para 2024 tá aqui no azul. Reforma da Previdência, 8,71, 8,67, 8,35 e 8,17 já tem desconto, inclusive por dividendos. 7,63 seria ali o apocalipse para o ano que vem. Tá? Eu gostaria de vender call, comprar put nessas regiões do 10,44, 10,47 e 10,83. Só que eu gostaria de vender em março, não em janeiro, pessoal. Então, muito provavelmente, vou monitorar os preços aqui. Tá? Vou monitorar os preços. Talvez eu faça venda de um pedaço da minha posição. Tá? E já cadastrando ordens aqui, quase R$1 abaixo. Ou praticamente, quase não, R$1 abaixo, 9,30. Seria minha primeira ordem. Então, se eu tiver uma estratégia no primeiro trimestre para rebalancear a Itaúsa, porque eu tenho Qualicorp, eu tenho Aura Minerals para comprar, que elas estão em preços interessantes, tenho o Klabin, que está num preço interessante também, então eu tenho o porquê me desfazer um pouquinho da Itaúsa, eu não vou usar opções, me parece, tá? Porque eu não vejo o vencimento ser interessante, a ação pode ficar por muito tempo ali nos 10,44, 10,83 e me exercer eu não querer, por exemplo, vender as ações como um lote de opções, tá? E compra de put, ela pode ficar ali em cima por muito tempo, tá? Mais do que um mês. Então tá difícil ali para mim, ainda como eu sou muito cru em opções, ter uma estratégia clara. Agora, o que me parece muito claro é que ela deve ceder pós-março a 9,30. Tá? Se divulgar dividendo, eu ajusto, mas esse 9,30 aqui para mim agora ele tá bem interessante, como um retorno bem possível. E como há R$1 ou mais de diferença, pessoal, faz para mim muita diferença por longo prazo, para minha previdência. Eu tento otimizar, então, minha posição. Então, tô de olho aqui. Tá? Infelizmente, janeiro não é um mês para se vender ações, então vou deixar abrir a primeira semana, né? Vou ficar sem vender, só que já tem a ordem cadastrada aqui. Tá? 9,30. Aí, se eu começar a ver que a gente se aproxima de fevereiro e a coisa não anda, tá? Eu posso ou utilizar opções ou de fato vender um pouquinho na especulação de comprar mais, aumentar o meu aporte que já está cadastrado aqui, com a venda a colar. E aí nem utilizar em outra ação, tá? Utilizar somente na Itaúsa. Beleza, pessoal? Feito isso, um grande abraço para vocês, uma ótima virada de ano. Desejo a todos aí um 2024 repleto de saúde, tá? Muita família, união, trabalho pra caramba, a labuta, que sempre deixa a gente tranquilo, traição, tá certo? E, poxa, pulem 7 ondas para quem vai ter esse privilégio. Comecem o ano aí com muita cautela, com muita paciência, mas com extrema coragem para continuar aqui crescendo, né? Seja você na parte financeira, patrimonial, né? Nos investimentos, mas também que na vida profissional, pessoal, a gente sempre está buscando evoluir. Obrigado muito, tá? Muito obrigado mesmo pela companhia ao longo desse ano. Vocês estão comigo aqui em tempos mais complexos do canal, que eu não consegui aqui ainda entregar para vocês um melhor estúdio, coisas do tipo, mas vocês ficaram comigo até o final. Até evoluímos esse ano, né? Estamos chegando próximos de 200 mil inscritos. E como eu falei no começo do vídeo, é uma faceta na minha vida muito importante. O YouTube se tornou, coisa que acabei descobrindo aí graças à tecnologia. Aí vocês aqui como companhia
são o principal combustível para eu continuar ano que vem. E vou continuar. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado de novo aí pela companhia. Desejo a todos uma ótima virada, bom Réveillon, Dali 2024. Vejo vocês logo menos. Um abração. Tchau, tchau.